amados irmãos, perdoe os nossos pecados. Então, queridos irmãos, estamos celebrando a festividade de nossa paróquia. E já dizia então no início, a festividade de uma paróquia é sempre um momento de bênção, um momento de graça, é Deus que passa entre nós. É um tempo especial também para renovar a nossa fé, renovar a nossa esperança, renovar a nossa confiança em Deus. Sobretudo então neste tempo que nós estamos vivendo, o tempo de pandemia. Nós já estamos no segundo ano, alguns meses já deste ano, mas desde o ano passado, mais ou menos em março, quando iniciamos então a perceber que de fato era uma pandemia e que estava então no mundo inteiro. Pois então, neste tempo de dificuldade, de sofrimento, de dor, quantas pessoas nós já perdemos, quantas pessoas queridas, quantas pessoas próximas de nós, quantas pessoas da comunidade já se foram por causa da doença. O próprio pároco de vocês sabem, passou por um momento difícil, um aperto, mas tantas outras pessoas também que nós conhecemos. Se alguém trabalha talvez aqui nesta realidade, por exemplo no hospital, como enfermeiro, como técnico, como médico, sabe mais ainda então o que de fato se passa, além daquilo que nós podemos ver na televisão, nos meios de comunicação, aquilo que nós passamos entre nós no Zap, nas outras redes sociais. Mas quem vê isso de perto percebe de fato o drama, Por exemplo, alguém que tem um parente, talvez um amigo muito próximo, entubado, olha só, ou já perdeu mesmo alguém. Então, muita dor, muito sofrimento. Porém, neste tempo de festividade para nós, é um tempo especial da graça de Deus para renovarmos a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança. Porque nós sabemos em quem nós depositamos a nossa confiança. Diz um salmo para nós: a nossa confiança não é nem no cavalo, nem nos cavaleiros. A nossa confiança é no nome do Senhor. Sabemos em quem colocamos a nossa esperança, a nossa confiança. E sabemos que é um Deus que olha por nós, conhece as nossas dificuldades, conhece os nossos sofrimentos, Porque Ele mesmo também as vivenciou, vai dizer para nós São Paulo, na carta aos Hebreus. Ele mesmo sentiu, assumindo a nossa humanidade. Jesus também percebeu a nossa fragilidade. Eu pergunto às vezes na comunidade: Jesus chorou? Sim ou não? Sim. Sentiu tristeza? Sentiu dor? Sentiu raiva? Raiva? Jesus sentiu raiva? Sentiu, Olha a lambada que Ele deu ali nos vendedores no templo, não é isso? Olha a chicotada que deu naquele pessoal que estava fazendo da casa do Pai casa de comércio. Pois é assim, Jesus tinha os mesmos sentimentos que nós também temos, igual a nós em tudo, vai dizer São Paulo, exceto no quê? No pecado. Foi tentado? Foi, apenas não cedeu à tentação, mas também passou pela fragilidade de ser tentado, claro, Porém, Jesus então conhece as nossas fragilidades, as nossas enfermidades, as nossas fraquezas, E vem ao nosso encontro e vem também em nosso auxílio. Primeira leitura de hoje, temos uma vez mais Paulo e os demais missionários que vão fundando as novas comunidades cristãs. Estamos ali no início do cristianismo, logo depois de Pentecostes. A partir de Pentecostes, que é o batismo da igreja, os apóstolos vão sair para o mundo para anunciar o Evangelho. Se vocês lembram desses dias que estamos celebrando o tempo da Páscoa, como é que estavam os apóstolos logo no dia da ressurreição? Naquele primeiro dia da semana, ouvimos ali umas 3 leituras que falavam sobre isso. Como é que eles estavam? Com medo, trancado, Também natural, compreensível. Se fizeram isso com Jesus, que é o Mestre, Senhor, o Filho de Deus, quem dirá comigo? Então, estavam trancados com medo. Na manhã daquele dia, Maria Madalena vai até o templo e encontra vazio. Volta, anuncia para João e Pedro. Eles correm até lá e percebem que de fato o túmulo está vazio. Porém o Senhor, como saber se de fato Ele ressuscitou? À tarde Jesus vai aparecer para os discípulos que caminham para Emaús, E aí eles vão percebendo o coração que vai aquecendo, Novamente os olhos que se abrem e reconhecem que de fato é o Senhor no partir do pão, Na Eucaristia. É na Eucaristia que nós encontramos, de modo mais especial, o Senhor na comunidade de fé. Pois então esses voltam para anunciar para os apóstolos em Jerusalém, que estão de portas trancadas.
E ali o próprio Senhor aparece no meio deles, lembram? Né? Que não está Tomé, Tomé, então depois vai dizer, só se eu ver as marcas na mão, o lado então. Né? É o primeiro dia, estão com medo, trancados. Durante 40 dias, Jesus ainda vai aparecer para os apóstolos, para reafirmar tudo aquilo que ele havia anunciado. Mas o Senhor disse, é necessário que eu volte para a casa do Pai. Então enviarei o Espírito Santo da verdade, que falará em vós. É Ele que dará testemunho de mim. Pois é necessário então que a promessa do Senhor se realize, e o Espírito venha, Espírito Santo de Deus, da parte do Pai e do Filho, para então guiar a igreja nos caminhos da história. Pois agora é o tempo da igreja, é o tempo do Espírito Santo. E é o Espírito Santo que vai conduzindo a missão. Por isso ouvimos na leitura, primeira leitura, Atos dos Apóstolos. Né? Agora é Paulo, juntamente com os outros missionários, fundando as primeiras comunidades cristãs. Pois Paulo vai fazer uma retomada da história da salvação. Por quê? A história da salvação, ou a história de Deus para conosco, é uma história de amor. É um Deus que nos ama, que vem ao nosso encontro, né? É um Deus que é capaz de dar o seu Filho amado para que nós então fôssemos salvos. São Paulo vai retomar um pouco essa história, dizendo para nós, desde o início de Abraão, né, o que tinha que acontecer, 40 anos o povo caminhou no deserto, fazendo a experiência de Deus, entra na terra prometida, pois agora então Deus falou nos últimos tempos, através do seu próprio Filho Jesus. Se lá no Antigo Testamento falou através dos profetas, né, daqueles homens e mulheres que foram suscitados pela graça de Deus, pois agora nos últimos tempos, falou para nós através do próprio Filho. É Jesus que revela para nós este rosto amoroso de Deus, né? Deste Deus que nos ama e é capaz de dar a vida por nós. O Evangelho de hoje começa dizendo para nós, logo depois de lavar os pés dos discípulos, a Eucaristia, mesa da palavra e mesa do pão partilhado, pão e do vinho, deve nos levar necessariamente ao serviço, né? Todos nós que recebemos o batismo, a graça batismal, comungamos no mesmo corpo e da mesma palavra de Deus, porque Santo Agostinho nos diz, são as duas mesas nas quais nós nos alimentamos, né? Cada cristão, mesa da palavra e mesa da Eucaristia. Pois então, nos alimentando do Cristo, palavra do Cristo, Eucaristia, nós então somos impulsionados por Deus, pelo seu Espírito, para colocar nossa vida a serviço dos irmãos, né? Todos nós. O Papa se intitula, um dos títulos do Papa, Servo Servoro Dei, em latim, né? Que quer dizer para nós, servo dos servos de Deus. Olha só, um dos títulos do Papa, né? Papa então, que é aquele que sucedeu Pedro, né? Pois de Pedro até aqui, Francisco, nunca deixou de ser interrompida esta sucessão, né? Nunca foi interrompida. De lá para cá, eu lembro o nome dos três primeiros. Vamos lá, os diáconos que estudaram, vamos lá ver se os diáconos sabem. Catequese, Pedro, Lino, Anacleto, Clemente. São os, depois de Pedro, lembro só de três. Pedro, Lino, Anacleto, Clemente. E até hoje, não lembro mais os outros. Eu não lembro mais. E aí até hoje, até chegar no nosso Francisco, né? Que é o nosso Papa. Então, aquele que sucedeu Pedro na cadeira, né, em Roma, como bispo de Roma e pastor da Igreja Católica, pastor supremo. Pois olha só, né, então desde lá nunca foi interrompida. Pois o Papa se intitula servo dos servos de Deus. Quem são os servos de Deus? Quem são os servos de Deus? Coragem, bora. O padre Ailton me disse, ó, padre, pergunte, que ele sabe. Pode escolher uma das meninas para vir na frente que elas sabem, padre. Ó, o padre Ailton me disse. Hein? Então me digam vocês, quem são os servos de Deus? Quem? Nós, batizados, isso, né? Cada um de nós batizado é servo e serva de Deus. Pois olha o título do Papa, servo dos servos de Deus, né? De quem o Papa é servo? Dos batizados, porque cada batizado também é um servo de Deus, servo dos servos de Deus. Se cada um de nós é chamado a ser servo, a servir, né? O Papa muito mais ainda, porque entendeu aquilo que o Senhor disse para nós: quem quer ser o primeiro entre vós, seja o primeiro a servir. Estou no meio de vocês como alguém que serve, vim para se servir e não para se servir. Olha o Senhor, né?
Por isso lavou os pés dos apóstolos, ensinando também que nós devemos fazer o mesmo entre nós. Pois então todos nós somos servos de Deus. Pergunto para vocês: se nós somos servos de Deus, o batismo nos fez irmãos, por que alguém às vezes se acha melhor do que o outro? Por que alguém acha que é mais importante do que o outro? Por que alguém se acha mais privilegiado do que outro? Vocês estão vendo aí, tempo de pandemia, tem gente aí, querendo passar na frente dos outros, se dar bem, Isso é para nós cristãos? Não. Nosso testemunho deve ser o outro, de nos colocar a serviço dos irmãos, sobretudo daqueles que mais precisam, daqueles que mais necessitam, dos mais frágeis, dos mais vulneráveis de nossa sociedade, A começar por nós, padres, diáconos, bispo, papa, e depois todo o povo de Deus também. Somos servos de Deus e devemos colocar nossa vida a serviço. Foi o exemplo que o próprio Senhor nos deu. Nisso nós vamos encontrar também na pessoa de São José. Olha, no silêncio, poucas vezes se fala de São José na Sagrada Escritura, mas olha, no silêncio, é o pai adotivo de Jesus, é o esposo de Nossa Senhora. No silêncio nos ensina, um homem temente a Deus. Fala para nós então o Evangelho, que o anjo da parte de Deus vem e fala então para São José em seu sonho, e este homem confia na palavra de Deus, assume a missão, o projeto de Deus, Imaginem vocês, pois um homem capaz de dar a sua vida na sua simplicidade, carpinteiro, na sua vida cotidiana, certamente ensinou também a mesma profissão para Jesus, ensinando valores, os valores que nós também certamente aprendemos dos nossos pais, honestidade, verdade, simplicidade, saber cuidar do outro neste tempo de pandemia também, Quantas pessoas não se portaram, nem mesmo com seus familiares, e assim então transmitiram a doença, fazendo com que a gente ainda estejamos no meio desta situação toda, porque não tiveram responsabilidade, consciência de cuidar daqueles que deveriam cuidar. É isso, Pois São José nos ensina, o mesmo cuidado que teve com Nossa Senhora, o mesmo cuidado que teve com Jesus, tendo que fugir, foram para o Egito para proteger Jesus, menino, criança, das mãos do sanguinário Herodes, Então olha só, os sentimentos que haviam em São José, os sentimentos que nós também devemos cultivar, como exemplo, como uma pessoa a ser seguida, temente a Deus, na sua simplicidade, na sua pequenez, mas alguém de um coração imenso, de uma bondade sem limite, de alguém de uma entrega total mesmo em sua vida. Peçamos, portanto, amados irmãos, também nesta celebração, na nossa festividade, no nosso dia a dia, deste tempo de pandemia, que nós possamos também ter os mesmos sentimentos que haviam em São José, cultivar em nós esta simplicidade, esta entrega, este serviço amoroso aos irmãos. Peçamos as bênçãos de nossa Mãe Maria Santíssima, que ela também nos acompanhe com seu olhar de mãe, com seu carinho materno, com a sua presença, sempre serena ao nosso lado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.